Você não está vivendo os seus sonhos porque você está escolhendo muito? Porque você está escolhendo pouco? Ou porque você ainda está arrumando desculpas? Meu nome é Cintia Oliveiras e se é a primeira vez que você está nesse canal, seja muito bem-vinda. E se você está voltando, é sinal que você cansou, né, de buscar a sua melhor versão e você só quer se relembrar de quem você é. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre sonhos, porque eu sei que você tem um sonho, assim como eu tenho vários, muitos que eu já realizei, outros que eu nem sonhava, mas que de tão maravilhosos se tornaram um sonho, e outros ainda, né, para realizar, porque eu acredito que quando a gente para de sonhar, acabou a vida. Só que no meio dos sonhos, a gente encontra uma coisa muito grande, que eu vejo como um grande obstáculo, que é o medo. Será que você, assim como eu, também não sente medo das coisas grandiosas que você sonha? Outras vezes, o que me pega são os tem que. Primeiro eu tenho que resolver isso para poder ter aquilo. Sabe aquela coisa de quando eu ganhar na Mega Sena eu vou ser feliz? Ou quando eu arrumar uma pessoa, aí eu vou estar completa? Ou quando eu conhecer tal país eu vou realizar o grande sonho da minha vida? E nisso a gente vai adiando, postergando e principalmente, né, sendo infeliz porque é aquele sonho que só fica na nossa cabeça. E eu tô falando isso, e eu vou chegar numa parte muito prática. Tava hoje conversando com uma amiga e ela falou assim que ela achava muito bacana, né, o fato das pessoas que têm coragem, né, de sair, morar em outro país, como eu moro. E aí começou um pouquinho, né, das desculpas, que pode trabalhar online e a vida que a pessoa leva. E eu disse pra ela uma coisa que talvez você esteja se impedindo, porque quando nós éramos mais novas, porque nós somos amigas há muitas décadas, não vou falar quantas, é nada, não tenho vergonha da minha idade, é brincadeira. E eu lembro que quando nós éramos meninas, o sonho dela, a vida toda, né, da nossa meninice até uma parte da fase adulta, era morar fora, era viver fora do país, né? Ela queria porque queria sair do Brasil. Eu, ao contrário, nunca tive essa vontade, tanto que apareceu a oportunidade, né, de fazer um intercâmbio na Austrália, e eu falei pra minha mãe, mas eu não quero, eu quero ficar aqui, minha vida era tão boa no Brasil, pra que eu ia pra Austrália? Enfim, escolhas. E no final das contas, né, a prima dela, que nem sonhava com nada disso também, viajou algumas vezes e ela nunca saiu do país. E o interessante é que ela nunca saiu do país, não é por falta de dinheiro não, porque ela ganha muito bem, diga-se de passagem. E aí eu tô te contando essa história, né, pra você ver como as escolhas que a gente faz, elas requerem atitudes congruentes. Então assim, uma pessoa que sempre sonhou em viver fora, nunca fez nenhum movimento. E aí ela pode dizer, ah, mas eu tive 2 filhos, com criança não dá pra viajar, fica mais caro, concordo? Não tenho filhos, mas concordo, filho é gasto. Ou investimento, né, pra algumas pessoas. E aí, eu falei pra ela hoje, então, amiga, e eu tô falando isso pra você também, como eu falo pra mim, toda escolha requer atitudes. Toda decisão requer que a gente abandone algumas coisas. Então, assim, se eu quero ter uma vida diferente, eu tenho que abandonar a vida que eu tenho aqui agora. E no caminho dos sonhos, eu vi muito isso. Eu lembro que quando eu cheguei em Portugal, eu falei para uma pessoa que quando eu atravessei o oceano, eu deixei de ter casa, carro e diploma, né? Porque ainda não estava nada configurado aqui, né? Diploma e tudo mais, a validação, a equivalência, como eu chamo aqui. Então eu deixei de ser, aqui no Brasil tinha tudo, para chegar aqui, e eu não vou dizer recomeçando do zero, né? Porque a gente tem essa mania de falar, comecei do zero. Você começou do zero quando você nasceu. Porque agora, tudo que você já viveu é uma experiência. E fica aqui um pouquinho para você sentir isso. Quantos sonhos
ou pelo menos um sonho que você tem e que você tá adiando porque você tá inventando desculpas para não ser ou não fazer aquilo acontecer. No caso dessa minha amiga, os filhos dela já são maiores de idade. O que a impede de viver esse sonho, né, internacional, de viver um tempo fora do país? O medo. O medo é um desses lugares. Eu já deixei de viver tantos sonhos na minha vida por medo também. Então eu conheço esse lugar. Outra coisa é não querer abandonar nada. Querer manter a vida que tem, mas viver uma vida nova. Isso é tão incongruente, não se junta. E às vezes você fala, eu não tenho dinheiro. Eu acredito, né? Ninguém faz assim da noite pro dia, bem queria. Se alguém descobrir, me conta aqui. E consegue o dinheiro, mas há quantos anos você tá sonhando e você não tá guardando? O que você tá escolhendo ter dessa vida que você não quer mais manter? Ao invés de aproveitar esse valor e investir para a vida que você quer realmente ter. Sabe o que eu vejo? É que assim, o tempo, ele vai passar de qualquer jeito. Quer a gente queira, quer não. Como eu brinco, eu queria tanto fazer 14 anos e no fim eu fiz 18, 28, 38 e, né, os 8 da vida. E passou tudo muito rápido. Muito rápido. E eu fui vivendo com alguns sonhos na cabeça, alguns sonhos no coração. Mas sabe o que mudou realmente? Foi quando eu criei coragem e assumi pra mim. Eu não aguento mais essa vida. Eu quero ver uma coisa nova. Eu quero fazer coisas diferentes. E eu vou fazer. E eu comecei a tomar pequenos passos. Sabe? Ele veio pro sonho. Depois eu comecei a reservar valores, né? Quando eram sonhos para viajar e comprar as coisas. E de um tempo pra cá, o que eu queria mesmo era poder passar um tempo sem fazer nada. Que é a vida que todo mundo hoje fala, eu não posso me dar o seu luxo de ficar sem fazer nada. Mas o que eu fiz? Tomei atitudes, deixei coisas daquela outra vida para poder viver essa vida de agora. A que pode acordar a hora que quer, que grava vídeo, que se quiser atender, atende, se não quiser, não atende. E tudo isso foi tendo coragem, foi abrindo mão de algumas coisas. Então eu não tô aqui falando pra você, larga tudo, faz uma mochila, vende tudo e vai morar fora, né? Só que sabe aonde a gente se perde? No planejar demais. Porque muitas vezes o planejar demais é a gente querendo segurança do final da história. E eu vou lhe ser bem sincera. Bem sincera. Eu não consigo ver o final da história. E eu até gostaria. Todas as vezes que eu me parei, foi esperando ver o final da história. Então, que final da história você quer ver? Porque o final da história é a garantia de que eu vou e que vai dar tudo certo. Vai ser perfeito, como tá aqui na minha imaginação. Mas a vida, como eu digo, é só a vida. E os acontecimentos são só os acontecimentos. Nessa coisa de me jogar, de vir para outro país, vou dizer que foram tudo flores? Que mentira. Porque alguns momentos foram desafiadores. Inclusive esse momento, né, que chegou de eu falar, não quero fazer nada. É porque eu tava num grande desafio. E eu tava perdendo a minha essência, quem eu era, pra ser quem eu não queria ser. A pessoa que quer garantias e que quer segurança. Porque segurança é bom, né? O ser humano busca muito isso. Mas a segurança deixa a gente só naquele lugar. Então hoje, amiga, meu girassol, como eu digo, é hora de você colocar a mão na sua consciência
e vê aí se realmente o que você quer tá tão longe ou é você que tá colocando o seu sonho lá longe, para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, para daqui sei lá quantos anos, e o tempo tá passando e as suas atitudes não estão nem próximas, muito menos congruentes com a vida e com o sonho que você quer viver. Porque você pode sim realizar os seus sonhos. Eu acompanho uma menina aqui no YouTube que ela fala, né, que ela não tinha nada, que vivia na pobreza, vivia na favela, e hoje ela mora em outro país e ela vive bem e ela tá criando a vida que ela quer, o que ela diz, né? Eu não sou milionária, mas eu tô vivendo os meus sonhos. E qual a diferença minha pra ela de você? É a coragem de agir em congruência com o que quer. Porque sonho sem ação é frustração. Então tá na hora, né? E eu tô falando comigo também, já veio um dos sonhos aqui que eu quero muito viver, dá até aquela coisa no coração. Tá na hora de abrir mão de quem eu sou pra ser aquela pessoa que vive aquilo e que tem aquilo. E tá na hora também de você deixar seus medos de lado ou ir com medo mesmo. A vida não é pra ser feita na mente e nem nos planos. A vida é pra ser vivida aqui. Então, se você gostou desse vídeo e você tem certeza que você já tá pronta pra morrer, né, como eu falo, pra ser a nova pessoa que vive o que quer viver, escreva aí nos comentários para eu saber que você ficou comigo até o final. Eu vou viver e não vou mais só planejar a vida que eu escolho agora. E compartilha esse vídeo, deixa seu like e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!